Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Rádio Peão, o podcast semanal da revista Você S.A. Eu sou Elisa Tosi. E eu sou Mariana Poli. No 5º episódio do Rádio Peão, nós vamos falar sobre um assunto delicado: o esgotamento físico e mental por conta do excesso de trabalho. As pessoas estão trabalhando tanto que estão morrendo por um salário. Essa não é uma frase de efeito, mas o resultado de uma pesquisa conduzida por Jeffrey Pfeffer, um dos maiores especialistas de gestão de pessoas do mundo. Jeffrey, que é professor da Universidade de Stanford, chegou à conclusão de que o trabalho mata 120 mil profissionais por ano só nos Estados Unidos. No Brasil, nós não temos uma pesquisa tão focada assim, mas alguns números comprovam que os brasileiros também estão adoecendo por conta do trabalho. Dados da Previdência Social, por exemplo, mostram que, entre janeiro e setembro de 2018, o número de licenças por transtornos mentais e comportamentais adquiridos no serviço subiu 12% em relação ao mesmo período de 2017. Além disso, os afastamentos por depressão e ansiedade subiram quase 5 pontos percentuais. Todos esses índices acendem um sinal de alerta. Será que o trabalho está nos matando? Para dar conta de um tema tão complexo, nossa discussão será dividida em 2 blocos. No primeiro bloco, vamos explicar quais são as causas que levam ao esgotamento. No segundo, vamos mostrar o que profissionais, gestores e empresas devem fazer para lidar com essa questão. Para essa conversa, convidamos Edvige Sparra, psicóloga organizacional, coach executiva e fundadora da EMAI de Mente Emocional, e Anderson Santana, professor do Departamento de Administração e Recursos Humanos da FGV EASP. Vivi e Anderson, muito obrigada pela presença de vocês. Eu queria começar a nossa conversa trazendo um terminho japonês aqui que vocês devem conhecer, que é o karoshi, que significa literalmente morrer de tanto trabalhar. No Japão, tem uma estimativa de que a cada ano cerca de 10 mil pessoas perdem a vida por conta do excesso de trabalho, que é um índice próximo ao número de acidentes fatais no trânsito lá no Japão. Mas ninguém chega a esse extremo da noite para o dia, né, Elisa? Para estar nessa situação, os trabalhadores devem ter ficado estressados por muito tempo. Vivi, como psicóloga e coach, você atende muitos profissionais que estão chegando ao limite. Quais são as principais causas desse tipo de esgotamento? Bom, primeiro tem que desmistificar que a pessoa não chega no esgotamento da noite para o dia, né? Então, o que a gente percebe é que quando essas pessoas elas chegam, elas já vêm há um tempo baseada no estilo de vida e de pensar já de muito tempo. Então, a partir disso, você consegue identificar algumas crenças que essas pessoas elas carregam durante muito tempo. Quando você fala do karoshi, uma das crenças baseada até na cultura dos japoneses e pela história também, quando a gente vai investigar sobre o Japão, o país se construiu através de guerras, se reconstruiu depois de uma guerra, e eles levam essa questão do trabalho como uma forma de você demonstrar para a sociedade o quanto que você dá valor por aquele país. A partir disso, gera-se atitudes e formas de pensar que vai desde uma disciplina, o trabalho edifica o homem e a perfeição sobre ele também. E que você demonstrar vulnerabilidades é um sinônimo de você mostrar uma ineficiência. Então, para o japonês, isso está atrelado à questão de uma cultura muito forte. É claro que, muito bem falado, quando isso começa a ir por muitos anos sendo praticado, o que você vê é que há um estresse, porque você começa a reconhecer que a capacidade com que seu cérebro tem de processar seus pensamentos, seus sentimentos e emoções versus a quantidade de estímulos que a gente recebe hoje tem um limite, e você não consegue dar conta. Fazendo um paralelo do que as pessoas chegam num consultório, e às vezes é muito natural com que as empresas… Eu estava conversando com o Anderson sobre isso. As empresas chegam para mim e falam assim: olha, a gente precisa que esse profissional ele faça coach, e sempre é baseado em performance. Essa pessoa não está performando bem. E em alguns casos, eu identifico que basta uma hora de conversa para entender que a questão não é simplesmente bater performance, que o problema dele seja: eu não estou entendendo muito bem do que eu estou fazendo. Mas, às vezes, o caso é mesmo terapia, porque tem outras questões que no dia a dia no trabalho, os gestores, a organização não têm acesso, que é a parte da condição humana.
né? Outros fatores acontecem. Além disso, as mudanças que as empresas fazem a todo momento com relação à cultura, metas, change management, fusões, aquisições, as mudanças, tudo isso faz com que as pessoas tenham que gerar uma curva de adaptabilidade muito forte, sendo que a gente não nasce pronto. A gente, para chegar na idade que a gente está, a gente leva anos. E a partir disso, você tem, na verdade, uma construção cognitiva comportamental que ela é baseada nesse período. Então, se a gente fala assim, ninguém nasce formado, é uma obviedade quando você pensa na questão lógica. Mas quando você pensa na questão cognitiva, isso faz com que, se você chega numa idade de 25, 30 anos como adulto, isso quer dizer que você levou 25, 30 anos para construí-la. Né? E o que as empresas fazem, né? E aí, para uma necessidade de mercado, você tem uma questão de sistema, de economia, você tem uma questão do capitalismo, você tem N fatores externos que faz com que essa aceleração, a gente desconsidere a questão da condição humana. Eu vou me adaptar, mas a adaptabilidade que o sistema ele exige, ela não corresponde de fato com o que a minha questão cognitiva consegue dar conta. E o que é essa questão cognitiva? É a capacidade com que eu tenho de aprender sobre as questões do mundo, codificá-las, gerar aprendizado em mim, ver quais são as reações emocionais que eu tenho diante desses estímulos. Isso gera uma reação física e isso é tangibilizado em forma de comportamento. Eu disse 5 etapas. Essas 5 etapas, elas são longas. E Anderson, você acha que o fato dos profissionais serem cada vez mais responsáveis pelas próprias carreiras, né? Que é uma coisa que a gente escuta já faz muitos anos. A responsabilidade pelo seu desenvolvimento é todo seu, pela carreira, pelo que você conquista, pela mudança que você vai fazer, tudo responsabilidade sua. Você acha que isso, junto a todos esses fatores que a Vivi colocou, aumenta a nossa sensação de esgotamento? Olha, o que alguns estudos que a gente tem monitorado indicam é que sim. Na verdade, nós estamos passando por um conjunto muito significativo de mudanças. A mudança não é o problema em si, né? A grande questão é o ritmo em que essas mudanças têm se processado. Né? Então, conforme aqui foi colocado, o sujeito ele não dá conta de processar, né, no tempo que não é um tempo dele, é um tempo externo, isso acaba resultando no fenômeno do estresse. Se pensarmos no passado, o indivíduo ele tinha, inclusive, um fator que era um fator real. Né? Havia ali um risco eminente. Né? Havia um automóvel, quando ele fosse atravessar a rua, né? Havia um risco qualquer. Hoje, esse risco ele é cada vez mais de natureza psíquica. Né? É o risco de perder o emprego. É o risco de não ser competente o suficiente para retomar o mercado de trabalho. É de não ser capaz de atingir as metas que são estabelecidas. E mais do que isso, nós temos observado uma transição na própria relação capital-trabalho. Atualmente, já não é mais uma relação entre o capital e os trabalhadores. Nós todos viramos capital. Somos todos empreendedores das nossas próprias carreiras e responsáveis, inclusive, por nossa própria empregabilidade. Então, nesse sentido, o que tem se denotado é uma mudança na própria noção de carreira, que não é algo mais compartilhado, ou às vezes até no limite no passado, que também não era tão positivo assim, uma propriedade da organização. Hoje a carreira ela se assemelha muito à metáfora da carreira proteana. Né? O proteano vem de proteu, né, que é o deus, deus grego, que se altera no ambiente conforme as mudanças deste. É mais ou menos como se fosse um deus camaleônico. Não é? Então, as pessoas elas são forçadas ao longo da sua trajetória a não mais ter uma carreira, mas elas são levadas a ter múltiplas trajetórias ocupacionais. Então, de manhã ela trabalha num tipo de instituição com um determinado atributo, com uma determinada função. À tarde ela está em outra, na parte da noite ela já pode estar fazendo uma reunião para o seu próximo cliente, né? E essa mudança, esse ritmo intenso, ele acaba sendo um fator estressor.
Ou seja, o que foi colocado em termos de causas associadas ao contexto do trabalho, ela tem a ver, de fato, com a mudança do processo de produção e de regulação. Hoje nós vivenciamos uma transição para o que se chama de quarta revolução industrial, economia digital. E o grande desafio é que o passado não foi embora e o futuro ainda não chegou. Então, nós estamos vivenciando um momento de uma angústia, de uma agonística muito grande. Não é? Há alguns estudos que indicam, por exemplo, do Frey Osborne, colegas de Oxford, que 47% das ocupações tais quais nós as temos hoje não existirão em 2030. Gente, 2030 é amanhã. Né? Então, quer dizer, nós já podemos estar nos qualificando para ocupações que não existirão mais. Que a gente nem sabe que a gente está fazendo essa qualificação. Exatamente. Ou seja, nós nem sabemos ainda quais serão as competências que vão nos demandar. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que performar agora, né? Nós temos que realizar metas, não é? Crescentes, ou seja, existe todo um modelo de gestão que ainda está assentado num modelo industrial clássico. E nós estamos tendo que, ao mesmo tempo, nos preparar para esse novo ambiente de negócio que a gente ainda nem sabe, né, como será. Então, isso tudo vai se juntando à própria alteração, como foi aqui muito bem colocado, na própria centralidade do trabalho. O trabalho, ele tem uma centralidade enorme na própria constituição da nossa identidade. E o que a gente está reparando é que a própria noção de trabalho está sendo ressignificada. Não é? Então, não é mais o trabalho como as mães da minha geração, sou da geração chamada X, não é? No meio do caminho, isso por si só já é complexo. Não é? Nós não somos nem Y e nem Z, e também não somos mais a geração anterior. Quer dizer, o próprio sonho que as mães da minha geração colocaram em mim, eu não posso reproduzir para o meu filho. Não é? Então, isso também, esse conjunto de fatores ligados a essa centralidade do trabalho, eu creio que está muito associado a essa problemática, não é? Relativa ao adoecimento psíquico. E uma das consequências, pelo menos imediata, de todas essas mudanças que você colocou é o trabalho informal. A Organização Internacional do Trabalho estima que 2 bilhões de pessoas atuem na informalidade no mundo. E esse tipo de ocupação costuma ser mais estressante do que o trabalho formal, a princípio. Vocês concordam ou não? É exatamente isso. A preparação, ela é uma coisa você ir, a gente chega e fala transição de carreira, né? Fala assim, é quando você consegue, né, fazer de uma maneira, vamos dizer, uma transição de carreira funcional, né? Aquela que faz, né, que você faz todo o processo, que você faz aquele trabalho de autoconhecimento, saber quem eu sou, para onde eu vou, o que eu gosto, o que eu não gosto mais. E aí você faz essa investigação sobre si mesmo, que eu falo que falta um pouco nas pessoas esse interesse de estudar a si mesmo, né? Então, ela vai investigar tudo isso, aí ela faz um plano, ela vai, né? Migrou na transição de carreira, né? E aí é quando ela também se prepara, também para falar o seguinte, o fato de transitar numa carreira não quer dizer que você não terá dificuldades. Né? Às vezes as pessoas também vendem o mito que basta você mudar, né, de carreira que tudo, faça o que você gosta. Né? Fazer o que você gosta tem uma conotação, mas isso não quer dizer que você não deixará de lidar com coisas difíceis. E quando a gente pensa na informalidade, a gente tem uma curva forçada, ou seja, as pessoas, elas foram criadas, né? Vamos trazer bem para o nosso contexto, enquanto país, Brasil, elas foram criadas dentro de um contexto que CLT gera uma estabilidade, eu consigo gerar planejamento, eu ponho outras motivações internas, que desde as motivações emocionais, eu consigo dar escola para os meus filhos, eu consigo gerar, né, a questão do bem-estar, porque eu tenho um trabalho que ele me mantém. A partir do momento que você tem um monte de coisas que começa a colocar essa teoria em questão, dizendo que não funciona, né? E a gente tem um monte de estímulos externos, uma economia dizendo para isso, uma estrutura de mundo mudando a regra do jogo. Porque é isso, mudaram a regra do jogo, mas eu continuo com a minha mente presa lá. E aí você tem um fator que a gente vive hoje. Aliás, de uns 6 anos para cá, que a gente lida com uma nova realidade, eu preciso sobreviver a isso.
E eu não estava preparado para essa sobrevivência. Apesar que a gente perdeu essa condição humana, que se a gente for pensar desde os nossos ancestrais, né, do Homo sapiens para o Australopithecus, e nós chegamos aqui, ainda tem uma nova versão de transhumanismo chegando, né? A gente só nos tornamos o que somos hoje porque a gente soube lidar muito bem com as vulnerabilidades e adversidades. Né? Quando a gente começa a viver um plano que tudo precisa ser seguro e previsível, a gente deixou de se conectar-se com isso. Né? E aí começa a vir um monte de questões em cima disso. Então, o que a gente pode dizer? As pessoas que estiverem mais conscientes sobre as suas questões, os motivos pelos quais elas vão se aventurar nesse caminho, elas tendem a gerar maior funcionabilidade em cima disso. As que não têm, mas reconhecem que precisam lidar melhor com isso e vão buscar qualquer apoio. Vai desde o apoio, eu não sei empreender, eu vou fazer um curso de empreendedorismo para saber. Eu não entendo muito bem de matemática financeira para entender de finanças, mas tudo bem, eu vou lá aprender um pouco sobre isso. Eu preciso me reconhecer se eu tenho condições de lidar com o que é imprevisível, porque empreender é você lidar com o imprevisível o tempo todo, né? Então, eu falo até com juízo de causa, você sempre trabalhei em ambiente corporativo, há 5 anos eu resolvi empreender do outro lado. Então, assim, tem questões que como a sensação você recomeça, claro, com uma maturidade um pouco mais, mas é nesse processo que você vai se conhecer muito mais, porque você só vai lidar com vulnerabilidade e imprevisibilidade. Como é que eu me preparo para isso? Isso é uma coisa real? É real, mas tem um caminho para me preparar? Tem. E não vender sonhos por sonhos, né? Quem atua nesse sonho é um ser humano. E é um ser humano dentro da sua concepção, dentro do seu universo, com as vulnerabilidades acontecendo e as quais ele vai reconhecer ou vai tomar consciência de que nem ele sabia que ele tinha. E como é que eu me aporto sobre isso? Então, assim, vai ser funcional para quem tiver mais... Eu não gosto muito de falar preparado, porque parece que é uma coisa muito checklist, sabe? Mas é quem tiver a consciência que para se aventurar a isso, precisa se conhecer ao ponto de se preparar melhor para isso. Para diminuir danos, mitigar riscos. O que eu vejo é que a gente acaba adotando uma série de jargões, né? Empregabilidade, empreendedorismo. E às vezes a gente não se aprofunda no que está subjacente, no que está por detrás dessas questões. Então, a gente não tem um tipo único de empreendedorismo. A gente tem vários tipos de empreendedorismo. Nós temos um empreendedorismo que a pessoa realmente, né, ou ela está preparada, ou ela se preparou, ou ela tem o desejo, né, de empreender algo novo. E nós temos também o empreendedorismo por necessidade, né, que é o que, infelizmente, a gente tem visto se ampliar. Né? E quando nós temos esse empreendedorismo por necessidade, a gente acaba forçando o indivíduo a sair de um ritmo para o qual ele havia se preparado ao longo de um determinado tempo. Por exemplo, nós estávamos falando das gerações, a minha, não é? X... o sonho, a nossa, não é? Então, a nossa geração era uma geração cujo sonho era sermos empregados. Nós nos preparamos para ser empregados, não é verdade? Para desenvolver competências dentro de ambientes organizacionais, no máximo de sermos intraempreendedores. Agora, de repente, isso tudo por uma questão conjuntural, por uma questão estrutural mesmo, né? Mais que conjuntural, nós estamos sendo forçados a adquirir um conjunto novo de competências para as quais, inclusive, muitos de nós não têm o desejo constituído. Então, essa questão também ela é muito séria, né? Porque essa ruptura entre capital e trabalho que leva todo mundo a ser empreendedor, não é? Ela vem num processo em que você tem um grupo que não foi preparado para isso e, ao mesmo tempo, você tem um grupo que são das gerações mais recentes, que estão entrando no mercado de trabalho, que talvez seja até um mercado de ocupações, a gente nem sabe se o trabalho remunerado, né, como é que ele vai se comportar ao longo do tempo. Esse indivíduo, ele está indo muitas das vezes para o empreendedorismo de necessidade. Ele vai para uma economia do Uber, ele vai para uma economia, né, que, na verdade, não potencializa, não é, muitas das competências para as quais eles têm se desenvolvido. Isso tem levado ao que alguns pesquisadores chamam de precariado. Né? Nós estamos partindo para um trabalho altamente
precarizado. Então, você tem aí dois fatores muito interessantes. O primeiro, que é o grupo das gerações que já estão no mercado de trabalho, né, que elas têm aí que se adaptar, né, a uma nova realidade, e você tem um grupo entrante que está vendo em relação a eles uma outra causa, né, de adoecimento psíquico, que é a falta de sentido para o trabalho. Então, esse indivíduo, ele entra, né, na fase produtiva e ele, na verdade, o que eu vou fazer? Eu vou estudar, vou fazer uma graduação que se estende por um intercâmbio, que se estende para uma especialização, para um mestrado, para um doutorado. Quer dizer, há um alargamento do tempo de capacitação, ele se torna super qualificado e quando ele vai entrar no mercado, é um mercado que já está muito automatizado, né? E as vagas para as iniciativas de criação, de inovação, são muito pequenas. Nós não vamos conseguir ter um universo para abranger, né, a profundidade de desempregados, de desalentados e de novos entrantes no mercado de trabalho. Então, acho que há uma questão aí social em relação a esse ponto, que eu diria que é um adoecimento que se constitui num problema de saúde pública. Né? Nós vamos ter um grupo estressado, sem sentido, e nós vamos ter um pequeno grupo estressado para se manter naquela posição, com a chamada síndrome da classe média, né? O medo de cair e a vontade de subir. Né? Então, esse indivíduo vai ficar ali fazendo... Você citou algo muito interessante, que é a famosa síndrome da felicidade, né? Como se todo mundo... E isso é uma pressão, isso é um estresse. Então, todo mundo tem que ser feliz o tempo inteiro, tem que ser produtivo o tempo inteiro, não pode mostrar fraqueza, né? E a própria psicanálise nos diz, né? Quando não vai para o simbólico, vai para o corpo. Até quando eu vou dar palestra nas empresas, eu falo com os diretores tudo, e eu pergunto... Quem são vocês, né? E a forma como eles se apresentam, eu sou vice-presidente da área tal, sou diretor da área tal. Eu falei, não, vocês são humanos, pessoas. Então, até quando fala assim, se a gente for pensar, é até um certo quê de crueldade quando você dá os 10 mandamentos do líder. O líder, tudo que ele não é humano. Então, assim, você tem que fazer isso, você tem que ser inspiracional, você tem que conhecer. O ter que já é complicado. E aí você olha, aí você vê o seguinte, né? O que a gente está tendo? Você tem um pipeline de liderança com idade que cada vez mais é menor o começo da liderança. Então, você tem, assim, jovens de 25. As startups provocaram também muito forte isso. Quando você vê um VP de uma startup, o presidente com 28 anos, do ponto de vista de inteligência técnica, super ok. Mas do ponto de vista de inteligência emocional, ele não tem experiência suficiente para fazer essa maturação emocional. Então, quando a empresa acaba te procurando, ela te procura para você resolver um problema de questão. O jeito dele falar com as pessoas é um jeito mais rude, ele não entende. Sim, ele não entende porque as pessoas com que ele lida, elas já passaram uma maturidade de vida e experiência que ele ainda não chegou. E por mais que tenha um conhecimento técnico, essa vivência, ela não traz a concepção de ser. Né? Então, a gente tem essa questão até de o que as empresas, né? Tem muita gente que não está querendo ser líder. O crescente número de carreira Y cresceu muito. Eu lembro a primeira vez, enquanto eu estava RH, uma vez entraram na sala e chegaram para mim e falaram assim, eu fui promovido. E eu falei assim, bacana, né? E ele falou assim, mas ninguém me perguntou se eu queria. E eu olhei, até pensei um pouco, foi 15 segundos que eu falei, essa fala não tá no meu mindset, não tinha entrado ainda. E eu falei assim, mas o que você tá, né, questionando? Ele falou assim, eu não quero virar líder. Né? Ele falou assim, eu não quero. Né? E aí aquilo ali, isso há 7 anos atrás. Isso começou a me gerar um quê? Eu falei, nossa, por que isso? Por quê? Porque as organizações não se esquematizaram justamente para atrelar crescimento de carreira, sucesso é ter cargo e status.
Até o plano, se a gente for indo bem na questão de recursos humanos, até o plano de carreira, ele só visualiza crescimento vertical. Sim. E a gente fala de horizontalização, mas você fala assim, gente, mas a pessoa, o potencial dela, ela pode ser o mosca branca da companhia e trazer um ótimo benefício. Mas a curva forçada é para te fazer crescer. Já começa o dano psíquico aí. O medo não é de você não ter as habilidades, às vezes, para crescer. O medo é você perder. Né? Então, nós estamos vivenciando uma certa pulsão aí que é muito complicada. Não é uma pulsão mais de produção, exceto por um pequeno grupo. Eu creio que no Brasil essa questão se agudiza, não é? Porque se nós formos pensar, nós somos uma economia ainda de circuito inferior da economia, Isso né? mesmo. do desenvolvimento. Quer dizer, nós estamos convivendo junto, misturado ao mesmo tempo, várias realidades. Você ainda tem um setor industrial, né, que ainda depende de uma mão de obra, né, com um preço relativamente baixo, né, com baixa escolaridade, porque não tem capital, inclusive, para investir nas automações. E você tem um pequeno grupo, né, que lutando por meio das startups, etc., com o modelo do Silicon Valley, que eu não sei se é um modelo que vai conseguir dar conta, né, de integrar esses dois circuitos. Então, é um problema social, de fato. Né? Você trouxe o Brasil, né, para a mesa, e tem um fator interessante também que trabalhar muito não significa necessariamente ser produtivo, né? A gente tem uns dados aqui para compartilhar. A Alemanha, ela é a terceira no ranking de países que trabalham menos horas no mundo, segundo a OCDE. E ela é também, coincidentemente, em outra lista, a terceira na lista de países que têm o maior PIB por hora trabalhada. E o Brasil fica muito atrás disso. Segundo o levantamento da Fundação Getúlio Vargas, feito para o jornal O Globo, os funcionários alemães são 4 vezes mais produtivos do que nós brasileiros. E nós estamos na 50ª posição do ranking da FGV, que tem 60 países. Isso tudo levanta uma questão. Nós trabalhamos muito ou trabalhamos mal? Pois é, essa é uma grande questão. Inclusive, nós temos que analisar se os próprios indicadores que a gente utiliza hoje para analisar essa transição, essa nova economia, se eles efetivamente fazem sentido. Há um economista, não é, que desenvolveu uma teoria chamada de síndrome de custos de Baumol, não é, que ele vai dizer o seguinte: hoje nós medimos produtividade de acordo com o modelo taylorista-fordista. Não é? Em que ser produtivo é fazer mais com menos. Só que numa economia, não é, de fluxos, numa economia de informação, em que os fatores de agregação de valor estarão cada vez mais associados, não é, a você poder cobrar um premium, e esse premium ele é mais de natureza imaterial do que material, né? Esses indicadores talvez não estejam refletindo muito bem. Por exemplo, eu não quero ir num médico que o médico tenha tempo médio de atendimento. Claro. Né? Eu estou disposto a pagar um médico em que ele possa conversar comigo, me explicar as coisas. Se eu já não tenho esse espaço para simbolizar em outras instâncias, nem no médico, não é? Eu não quero que o meu filho vá para uma escola primária com 300 alunos em sala, o que seria altamente produtivo. Talvez aquela menina que está lá no morro, né, que cuida dos filhos das mães que vão trabalhar, né, no asfalto, essa menina tem uma produtividade muito maior do que talvez os nossos índices conseguem captar. Porque estando na informalidade, ela não entra nesses cálculos. Então, eu creio que esse é um primeiro ponto. Nessa transição, a gente precisa ressignificar alguns conceitos. A gente precisa ressignificar o que é trabalho, a gente vai precisar ressignificar o que é carreira, a gente vai ressignificar o que é sucesso, não é? Porque se isso não é bem colocado, nós vamos estressar as pessoas em relação a projetos do impossível. O que já estamos fazendo. Né, o que já estamos fazendo. Essa questão do possível, né, é o que eu falo mais hoje. Hoje a gente vende ideal. O ideal se a gente pega o significado da palavra, está no campo das ideias. E as pessoas têm dificuldade de concretizar da ideia para a prática. Porque eu olho o ideal e eu não consigo enxergar o que é possível. Né? O possível está à minha volta. Né? Outra é ressignificar. Isso é extremamente estressante. Isso é estressante. A outra coisa é ressignificar a palavra emprego e ressignificar a atitude no trabalho.
Hoje as pessoas buscam mais emprego ou elas têm a condição de atitude de gostar de trabalhar? Porque trabalhar é um processo que ele é mais longo. O emprego é uma questão mais imediata, que eu tenho um emprego. Mas pensar que este emprego, ele na verdade, ele é uma nomenclatura de um cargo que você tem ao longo do período que trabalhar em prol dele, parece que é uma coisa que é mais estafante. Isso é tão longo, por uma cultura imediatista também que a gente tem, que é resultado rápido. Então, a gente tinha bons hábitos, vamos dizer assim, porque nosso país, a sociedade se construiu por muito trabalho. Havia uma coerência, né, Havia entre uma o coerência. modo de produção e o modo de gestão e essa idealização. Porque era o trabalho que estava focado, não era no emprego. Exato. As pessoas só tinham capacidade. Quando a gente pega a história dos nossos antepassados, a história era baseada no orgulho do trabalho, nessa capacidade de trabalhar. E é muito curioso, recentemente eu fiz uma pesquisa num país escandinavo. Acho que a gente, às vezes, se atém muito a modelos de gestão muito localizados. Né? Isso mesmo. E às vezes tenta transpor esses modelos de gestão para um contexto diferente. Isso acaba sendo também um fator que muito mais contribui para intensificar o problema do que para resolvê-lo. Mas essa pesquisa envolveu alguns modelos de gestão escandinavos. E é muito interessante porque lá eles já não estão mais nessa transição entre emprego e trabalho autônomo. Eles estão numa transição entre o trabalho autônomo e o que eles chamam, entre aspas, de ocupability. Né? As crianças já entram na escola e elas já sabem que elas nunca terão, né, um emprego no sentido clássico, no sentido industrial. Não é? Então, elas chegam na universidade, inclusive lá um dos grandes problemas que tem se vivenciado é justamente no campo da subjetividade. Os maiores níveis de adoecimento estão vinculados à depressão e ao suicídio, decorrentes da alteração dessa centralidade do trabalho. Então, o indivíduo entra na universidade, eu vou viver 120 anos. Né? Como é que eu vou fazer? Para quê? O que eu vou fazer? Né? Então, essa mudança ela acabou tendo que levar a alterações também para outras lógicas de mercado, outras lógicas de atuação. Né? Então, eles têm muitos coletivos de trabalho. Quer dizer, talvez nós tenhamos que sair dessa lógica de competitividade, né, que gerou os indicadores, que gerou todo um conforto até então, mas que agora talvez eles já sejam disfuncionais. Nós vamos ter que partir para outros pressupostos que são mais calcados na solidariedade, né, em uma produtividade que seja muito mais medida pela dimensão humana do que pela dimensão maquinal. No primeiro bloco, nós falamos sobre os motivos que levam ao estresse e ao esgotamento. Agora, nós vamos mostrar o que os profissionais, os líderes e as empresas devem fazer para enfrentar essa questão. Bom, eu vou começar aqui a nossa conversa citando um dos empreendedores mais celebrados do mundo, Elon Musk, da Tesla. Ele tweetou recentemente a seguinte frase, abre aspas, "Ninguém mudou o mundo trabalhando 40 horas por semana." Ele ainda disse que ele próprio trabalha 16 horas por dia. Pegando essas declarações, queria perguntar para vocês se tem uma glamorização da quantidade de horas trabalhadas. Se a gente ainda tem um modelo mental de que quanto mais a gente trabalha, mais produtivo, bem-sucedido nós somos. Em entrevistas, eu pergunto, qual é uma de suas qualidades? Eu me considero muito workaholic. Workaholic sou dinâmico, qualidade, sou um cara multitasking, né? Então, assim, para as mulheres olha, eu não tenho filhos. Né? Isso quer dizer também que vocês podem, né, de uma maneira… Eu sou totalmente 100% para empresas. Né? Então, tem uma glamorização… também perigosíssimo. Tem uma glamorização? Tem. Mas a gente está pagando caro. E é tangível que a gente está pagando por conta disso. Porque se as coisas eram mais escondidas debaixo do tapete, fazendo alguns programas de qualidade de vida, esses programas de qualidade de vida não estão dando conta porque o problema é saúde mental. Né? A saúde mental é uma tangibilização desse tipo de glamorização. Né? E quando a gente coloca… As pessoas olham muito para modelos, né? E o Elon Musk, ele é um cara que, assim, ele tem uma liberdade sobre as horas dele. Exatamente. Ele tem uma liberdade sobre as horas dele. E isso é saúde mental? É.
né? Quando a gente vê que algumas empresas estão tentando fazer isso de uma maneira, mas você tem muita crença, e eu vou usar um pouquinho da psicologia aqui, uma crença disfuncional, o que para o mundo corporativo ele pega emprestado da psicologia para falar crenças limitantes, é exatamente isso, são os modelos enraizados, é o esquema. Então, assim, aí a gente dá, então assim, você pode fazer home office. Aí você fica esperando o líder para ver se ele dá aquele exemplo de fazer. E o próprio líder, ele precisa se considerar humano, porque se não é uma liderança autoconsciente, ou seja, se eu não reconheço minhas vulnerabilidades, eu tenho uma equipe para cobrir minhas vulnerabilidades, e tudo bem falar delas, né, com vocês. E aí a gente fala que essa segurança psicológica, ela não acontece. Eu posso dar um monte de ferramentas, mas as pessoas olham uns para os outros e não acontece. Eu acho que isso se associa também muito dentro desse contexto de transição, dentro desse contexto de readaptação, a um predomínio ainda de uma certa gestão pelo medo. Né? Então, as pessoas acabam nessa insegurança, como elas não têm o domínio das suas horas, né? Como os casos mais ilustrativos, elas acabam tendo que se submeterem mesmo a um processo em que elas não podem demonstrar fraqueza. Elas têm que ser produtivas o tempo inteiro, como se houvesse um mito da excelência, não é? Para eu ser excelente, todos os recursos teriam que ser excelentes o tempo todo, o que não é verdade, porque nós somos seres de falta. De novo, é um projeto da impossibilidade, que gera angústia, né? E gera também o chamado presenteísmo patológico, né? Que é outro sintoma de que algo não está bem. Né? O indivíduo ele acaba tendo que ficar na empresa para mostrar que ele, né, ainda está apto a viver do trabalho naquela organização. A questão é como é que ele aproveita essas horas de forma funcional e produtiva. Então, às vezes, você vai ficar num presenteísmo, que é coisa que eu pego em consultório. Você, mas você não estava se sentindo bem? Por que você não pediu para sair? Não dá, porque tem um time que está contando comigo. Mas meu chefe, ele viajou. Se eu sair agora, né, isso pode demonstrar. Quando a gente, olha só que coisa louca a gente até aperfeiçoa. E o sentimento de culpa, né? A gente aperfeiçoa até essa questão disfuncional. Tudo evolui, inclusive os conceitos. Então, assim, antes, quando você falava de saúde mental, o primeiro estigma que a gente tinha era sempre da história do louco, né? O louco. Aí veio o Raul Seixas, de uma maneira muito bacana, criou o Maluco Beleza. Maluco Beleza é melhor do que você se sentir fraco. Então, hoje, quando as pessoas falam que a gente fala, né, das dores invisíveis porque está aquém da compreensão do outro enxergar, né? Você precisa, às vezes, ter numa situação, às vezes, de um surto dentro do ambiente de trabalho, que tem, infelizmente, acontecendo, e as empresas estão sendo obrigadas a ter que lidar com isso de uma maneira que não tem como fugir. E sempre foi um tema tabu. Exatamente. Né? Então, você falar em poder, né? Você falar em sofrimento psíquico, sempre foram temas que nós, nas organizações, ainda estamos aprendendo a lidar. Né? E isso é muito interessante, né? Porque o ferramental que a gente tem na própria administração, ou seja, a nossa caixinha de ferramentas, ela vai evoluindo conforme as demandas também. É muito curioso a gente observar que somente nos anos 30 e 40, não é, a gente começou a contar na nossa caixinha de ferramentas com fatores psicológicos sociais. Não é? Motivação, liderança, não é? Elas surgem nos anos 30 e 40 do século passado, quer dizer, ontem. Não é? Se a gente for pensar bem, até então era um modelo bem taylorista de condições físico-químicas de trabalho. Pensar em qualidade de vida no trabalho era, até os anos 30 e 40, pensar em fatores físico-químicos. E agora é curioso, porque talvez daqui a 10, 20 anos eles vão dizer para a gente, né? Aquela turma lá de 2019, né? Começou naquele momento a constatar que haviam fatores ligados à subjetividade humana envolvidos nas relações de trabalho. Quer dizer, até então as nossas empresas, né? Elas não estão ainda instrumentalizadas para lidar com essa nova instância, que até muito pouco tempo atrás era uma instância tabu. Né? O indivíduo ter sofrimento psíquico, eu não estou falando de doença psíquica, estou falando de sofrimento psíquico, ele é considerado como louco, como incapaz, né? Que tem que ser, então, como disfuncional, que tem que ser, portanto, eliminado, substituído. Medida higienista, né? Então, hoje, nós vamos... Exatamente, até para um efeito contágio. Então, hoje, nós vamos ter que lidar, ou aprender, e eu acho que ainda estamos nesse caminho, a perceber que existe um fator diferente, chamado subjetividade, chamado desejo,
né, chamado criatividade, emoções, né, que são dimensões esquecidas. E por que isso se dá? Isso se dá pela própria dinâmica do trabalho. Se o transacional, o operacional tenderá a ser, e já está em grande parte sendo substituído por dispositivos, né, de inteligência artificial, né, de automação, o que vai restar para ser gerido pelo humano é aquilo de mais humano que o humano tem. Não é? Que é a sua capacidade de criar, sua capacidade de inovar, o brilho nos olhos. Né? Então, eu acho que as organizações, pelo menos aquelas de setores mais competitivos, né, ou que lidam com experiências, ou que lidam num contato mais direto com outros humanos, elas serão, de uma certa forma, levadas, né, a ter que investir um pouco mais nessas dimensões mais simbólicas. O que a gente tem observado, voltando ao ponto, é exatamente isso. Como nós estamos demandando o simbólico num contexto em que o corpo ainda, né, excessivamente está sendo requerido por meio de metas e tal, nós não estamos tendo nessa transição um cuidado com o simbólico. As pessoas não têm espaço para falar. O gerente virou, em muitos casos, um monitorador de metas, processos e resultados. Então, nós estamos esquecendo a dimensão subjetiva como componente intrínseco a diferentes negócios. E os gerentes acabam sofrendo muito também nesse processo. Com certeza, né? eles são tem um vítimas, dado, né, do Guia das Melhores Empresas que coloca que ali os coordenadores e gerentes são os menos satisfeitos com questões de qualidade de vida. Por que isso acontece? Assim, é uma faixa complicada também, né? E olha que coisa interessante você trazer. E é bem isso mesmo. Eu falo que a gente vai lembrar disso, né? São falas do mundo corporativo, né? Que quando a pessoa falava assim… hoje eles falam assim comigo, né? Doutora, uma coisa… eu sou uma pessoa no trabalho e uma pessoa fora do trabalho, né? Quando eu escutava isso, eu falei, gente, parece até uma coisa meio esquizofrênica, né? Você é uma coisa no trabalho e você é uma coisa aqui. Dupla personalidade. Por quê? Porque era para demonstrar que, assim, aqui o meu emocional não entra, né? E isso tem sido caído por terra, porque na verdade é o emocional o tempo todo operando. Você tem a sua caixinha que a gente fala que é lá o seu QI, a sua parte lógica, ferramental, técnica que você traz dentro das suas competências e habilidade, mas quem vai dar a qualidade funcional para isso é o emocional. Então, você pode ser o Einstein, mas a forma de você demonstrar isso no seu dia a dia do trabalho, se não tiver um emocional para mostrar isso de maneira funcional, não funciona. Então, o que acontece hoje? E vou te dizer, tudo a gente tem que ver o lado que acontece para nós entrarmos em contato com isso e pensarmos, né? Voltando aqui para o Brasil, a situação de crise que nós enfrentamos nos últimos, né? Que temos enfrentado nos últimos 6 anos e meio, tem demonstrado o seguinte: você é o que você é no seu trabalho, né? A partir sendo você mesmo. Então, assim, às vezes acontece, o gerente, se ele e a esposa era aquele complemento de renda dentro de casa e a esposa perde o trabalho, ele está segurando a barra toda, ele está segurando, tem uma insegurança, a esposa, né? Isso serve para todos os relacionamentos, enfim, o companheiro ou a companheira, ele se vê na obrigação de querer repor aquilo ali, às vezes é acometido de uma doença, um fator de um câncer. Se a gente traz outros exemplos, o índice de suicídio adolescente aumentou, esse adolescente é filho de alguém, esse filho de alguém trabalha na sua empresa. E às vezes ele ou ela não vai falar que seu filho está com depressão ou que seu filho está com isso, porque isso pode demonstrar aos outros que tipo de mãe ou pai sou eu. Exatamente. Então, assim, é tudo, né, coexistindo no mesmo lugar. E um dado muito interessante, as pesquisas também têm indicado, né, corroborado aí, o papel difícil realmente do gerente intermediário, sobretudo esse que a gente chama de middle management, né? Manager. Por quê? Porque ele está mediando. Ele está mediando pressões que vêm de cima, com pressões que vêm de baixo, com pressões internas. Né? Porque muitas das vezes também ele não tem dispositivos até para ressignificar aquilo que está vindo. Ele não tem educação emocional nem sobre ele. Exato. Como é que ele vai fazer leitura sobre o outro? Fala-se tanto da empatia, que é a capacidade de compreender os outros a partir da emoção dos outros. Mas ele não consegue nem compreender a dele. Ele não consegue nem dizer o que ele está sentindo. E até parece que é até mais grave. Em alguns casos, não vou dizer que isso é
pensado previamente, mas o processo vai talvez dando certo e um determinado perfil vai sendo priorizado, que é uma tendência a termos realmente pessoas pouco empáticas, né? Pessoas que acabam constituindo montagens perversas dentro das organizações. É um indivíduo que não tem culpa, é um indivíduo que… não é? Então, quer dizer, nós temos também um grau de patologização da própria estrutura. Porque indivíduos mais humanos, no sentido, né, mais neurótico do termo, né, eles acabam não dando conta. A gente tem observado, de fato, muitos jovens, não quero ser gerente de jeito nenhum. Não é porque eu vou ter que transmitir algo do qual eu não concordo, são valores em relação aos quais eu não fui educado para. Então a gente vai ter que tomar muito cuidado também de não começarmos a ter perfis muito selecionados, né? E a dificuldade aí de lidar com a diversidade, que, curiosamente, paradoxalmente, são extremamente necessárias. Importante, né? Para nós, a gente só se constitui como sociedade pela diversidade, né? Exatamente. Pessoal, nosso tempo está chegando ao fim. Eu vou fazer uma última pergunta para vocês. Quais são as estratégias que um profissional, seja ele empreendedor, CLT ou trabalhador autônomo, deve usar para não adoecer no trabalho? Olha, eu acho que uma grande questão é a pessoa tomar consciência, né, de que ela faz parte de um sistema, de um jogo, né? O mercado, a sociedade, ela é uma arena, né, de forças, de vetores. Então, eu creio que algo que a gente observa muito hoje, tangenciamos aqui, é a própria questão da culpabilização. Não é? Eu é que não fui competente o suficiente para estar naquela posição. Eu é que não tive a coragem de tomar tal decisão. Então, quando o indivíduo traz só para ele, não é? E ele muitas das vezes não tem esses espaços para poder significar ou ressignificar ou elaborar essa questão, isso vai para o corpo. Eu volto à questão hoje que para mim é uma das questões críticas. Se não sai pelo simbólico, vai sair pelo corpo, na forma de violência, na forma de adoecimento. E pior do que isso, na forma de tamponamentos. Não é? O indivíduo, ele está ali incapaz, ele toma uma aspirina, ele toma um remedinho, ele toma um psicotrópico, não é? E aquela dorzinha na coluna, não é? Ele trabalha com a ergonomia e tal, e vai ignorando, aí começam a aparecer, né, dores nos braços, até que, infelizmente, chega um caso, né, de aos 40 e poucos anos, o indivíduo tem um ataque cardíaco e fulminante. Quer dizer, o adoecimento é um processo. E eu acho que é muito interessante também a gente distinguir, e as organizações distinguirem o que é sofrimento psíquico e o que é adoecimento psíquico ou doença psíquica, né? Sentir isso é humano, né? É porque o organismo não foi preparado para lidar com aquele volume que é muito maior do que o nosso corpo foi, né, habilitado. E aí, para poder se adequar a esse sistema, né, em vez da gente, né, direcionar, eu queria que a empresa fosse desse jeito, eu queria que que o sistema mudasse. Enquanto isso não acontece, um dos caminhos mais efetivos é você voltar-se a escolher você mesmo como objeto de estudo de si mesmo. E o suporte social também, né? Ter amigos, né? Não colocar o trabalho. Se as empresas não estão colocando o trabalho nessa centralidade, nós também talvez vamos ter que buscar outros mecanismos. Exato. Né? Então, assim, é o que eu falo, né? Porque eu fiz isso. Né? Então, assim, eu também já cheguei no nível de estresse, eu também já adoeci. E essas experiências me fizeram a olhar, eu não preciso ultrapassar os limites. Né? Eu preciso reconhecer meus limites e de que forma que eu consigo lidar com isso de uma maneira que seja funcional para mim. Porque se é funcional para mim, eu vou ser funcional para os outros, eu vou gerar impacto positivo no meu ambiente. Vou ter que encerrar, infelizmente, nosso tempo está acabando. Obrigada, Vivi, obrigada, Anderson. Esse podcast teve produção de Mariana Poli e de Elisa Tosi. A edição de som ficou por conta de Rafael Bertazzi e a trilha sonora é de Chico Labels.
Deixa a gente saber se você gostou ou não desse programa enviando as mensagens nas nossas redes sociais. Use as hashtags Rádio Peão e Você SA. Ou escreva para o nosso e-mail podcast@vocesa.com.br. Críticas e sugestões são sempre bem-vindas. Semana que vem tem mais. Até lá, pessoal!